Setembro de 2019. 140 quilos de impossibilidade biológica começam a caçar nas margens do Rio Miranda, deixando pegadas que nenhum manual de fauna explica e corpos despedaçados com violência que desafia predação natural. Rodrigo Mendes não é fazendeiro comum nem vaqueiro assustado. É tratador de onceiros profissional com 3 décadas rastreando os maiores predadores da América do Sul. Homem que conhece diferença entre onça marcando território e algo completamente errado invadindo o Pantanal. Quando a criatura destrói seu curral com força que racha mourões de aroeira como gravetos e deixa a capivara pendurada a 2 metros de altura como troféu, Rodrigo entende que está diante de anomalia que a ciência não catalogou, mas que pantaneiros antigos conhecem há gerações. O bicho errado, um tipo de lobisomem, manifestação que emerge apenas nas secas mais brutais. O Ibama ri do relato. A polícia ambiental promete investigar quando a viatura passar pela região. Rodrigo fica sozinho com o rifle Winchester herdado, conhecimento enciclopédico do terreno que se torna arsenal tático e certeza crescente de que está enfrentando o predador que não apenas caça, mas aprende, adapta e planeja. Quando a criatura olha diretamente para ele através de 150 metros de escuridão e vocaliza em tom que tenta imitar fala humana, Rodrigo percebe que todas suas décadas de expertise apenas amplificaram o terror de confrontar algo que pensa. Esta é a história real documentada em Mato Grosso do Sul sobre o momento em que criatura impossível descobriu que invadira território do único homem no Pantanal, equipado não apenas com armas certas, mas com conhecimento mortal do terreno, onde cada lama falsa, cada margem íngreme e cada árvore escalável se transforma em arma contra predador que subestimou vantagem humana em campo de batalha mapeado por 3 décadas de sobrevivência. Rodrigo Mendes acordava às 5h30 todas as manhãs, não por disciplina militar nem por hábito de vaqueiro, mas porque 3 décadas rastreando onças pintadas no Pantanal haviam calibrado seu relógio biológico para o momento exato em que os grandes felinos retornavam de suas caçadas noturnas e o mundo transitava entre o território deles e o dos homens. Aos 52 anos, seu corpo carregava o mapa dessa vida, cicatrizes de espinhos de acuri nos antebraços, a pele curtida pelo sol brutal das planícies abertas, e uma ligeira claudicação na perna esquerda, desde aquela vez em 2007, quando precisou pular de uma árvore para escapar de uma onça macho territorialmente agressiva. Ele preparava café preto forte em um coador de pano surrado enquanto observava pela janela da cozinha a transição da escuridão azulada para os primeiros tons alaranjados que sangravam no horizonte pantaneiro. A casa de alvenaria simples que construíra com as próprias mãos 15 anos atrás ficava nas margens de um braço seco do Rio Miranda, cercada por capões de mata baixa e campos que na cheia viravam espelhos d'água intermináveis e na seca se transformavam em savana rachada, onde os animais se concentravam ao redor das lagoas permanentes como devotos ao redor de santuários. Viúvo há 7 anos, Rodrigo mantinha a rotina que estabelecera com a esposa, mesmo depois que o câncer a levou num hospital em Campo Grande, onde ele chegara tarde demais, depois de 2 horas dirigindo por estradas de terra que a chuva transformara em atoleiros. Ele limpava a casa toda sexta-feira, lavava as roupas no tanque de cimento aos sábados e aos domingos fazia o peixe ensopado com molho de urucum que ela adorava, comendo sozinho na mesa de madeira enquanto olhava a cadeira vazia do outro lado. Nas paredes, entre fotos desbotadas dela sorrindo em dias mais leves, estavam mapas desenhados à mão do território num raio de 20 quilômetros. Anotações em caneta azul sobre movimentos sazonais de fauna, pontos de água permanente marcados com círculos vermelhos, rotas de fuga numeradas em ordem de eficiência. Rodrigo conhecia este pedaço do Pantanal sul-mato-grossense com intimidade que nenhum GPS poderia replicar. Sabia onde a lama cedia sob peso humano, mas sustentava capivaras, quais árvores de figueira tinham galhos baixos suficientes para a escalada urgente, onde os jacarés se aglomeravam nas lagoas durante setembro, quando a vazante concentrava a vida aquática em espaços cada vez menores. Diferente dos fazendeiros e vaqueiros que dominavam a região, Rodrigo construíra reputação não domesticando o Pantanal, mas entendendo-o.
Por 3 décadas, pesquisadores de universidades federais, ONGs de conservação e ocasionalmente fazendeiros desesperados o contratavam para rastrear, catalogar e, quando necessário, relocar onças pintadas problemáticas, aquelas que desenvolviam gosto por gado ou se aproximavam demais de áreas habitadas. Seu conhecimento não vinha de manuais acadêmicos, mas de noites inteiras em plataformas de madeira amarradas em árvores, esperando que felinos famintos passassem embaixo sem detectar cheiro humano no vento. Vinha de aprender a diferença entre uma onça que marca território com arranhões em troncos e uma que escolheu algo específico como presa e agora caça com intenção letal. Vinha de cicatrizes e erros que quase custaram a vida. Ele lia comportamento predatório nas entrelinhas do território. Uma trilha evitada significava emboscada recente, carcaças arrastadas para locais específicos revelavam hierarquia entre predadores, padrões de pegadas contavam histórias de disputas, acasalamentos e fome crescente. A casa não tinha cães de guarda porque Rodrigo aprendera da pior forma que no Pantanal. Cães domésticos não afastam predadores grandes, apenas os atraem, anunciando presença de carne fresca e competição a ser eliminada. Em 2003, ele perdera 2 rafeiros excelentes para uma onça macho, que os matou não por fome, mas por puro instinto territorial, deixando os corpos intactos perto da varanda como aviso. Desde então, Rodrigo confiava em 3 camadas de proteção. Primeiro, o rifle Winchester calibre .3006, herdado do sogro, mantido sempre carregado num suporte de madeira ao lado da porta principal. A coronha gasta pelo toque de décadas, mas o mecanismo impecavelmente lubrificado. Segundo, a espingarda calibre 12 de cano cerrado guardada sob a cama, em case de couro desgastado, carregada com cartuchos de chumbo grosso que ele próprio recarregava, usando pólvora dosada para máximo impacto em curta distância. A terceira camada era a mais importante. Conhecimento enciclopédico do terreno que transformava cada árvore, cada curva do rio seco, cada depressão onde água acumulava na cheia, em ferramenta potencial de sobrevivência. Rodrigo também carregava sempre um facão de 16 polegadas com cabo de chifre de veado campeiro, preso em bainha de couro curtido que pendurava no cinto todas as manhãs antes mesmo de calçar as botas. A lâmina tinha nome gravado perto do guarda-mão: Santa Cruz. Não por devoção religiosa, mas porque fora forjada pelo velho ferreiro Santa Cruz em Aquidauana, homem que morrera em 2015, levando consigo técnicas de têmpera que faziam o aço manter fio cortante mesmo depois de atravessar ossos. Rodrigo usava o facão para abrir picadas na vegetação densa, para descarnar capivaras que abatia eventualmente para a alimentação e guardava mentalmente a possibilidade de usá-lo em defesa caso algum predador o pegasse em distância impossível para armas de fogo. Nunca precisara testar essa última função, mas a lâmina estava sempre afiada o suficiente para raspar pelos do antebraço, sem pressão, sempre limpa de ferrugem, sempre pronta. Setembro de 2019 trouxera uma vazante particularmente severa. Os campos alagados que na cheia de fevereiro cobriam quilômetros quadrados agora se transformavam em planícies secas de vegetação rasteira dourada, pontuadas por lagoas isoladas que encolhiam visivelmente a cada semana. O rio Miranda recuara para seu leito permanente, deixando praias de lama que o sol transformava em cerâmica rachada, e o cheiro de decomposição vegetal pairava baixo sobre tudo, misturado ao odor almiscarado de jacarés que se aglomeravam nas águas cada vez mais rasas. Era época de calor brutal e seco, quando o termômetro na varanda de Rodrigo marcava 42 graus às 3 da tarde, e a umidade despencava para níveis que rachavam lábios e ressecavam narinas. À noite, depois que o sol afundava em explosões laranjas e púrpuras no horizonte infinito, a temperatura caía abruptamente para 18, 20 graus e o Pantanal se enchia de sons, curicacas chamando em tons metálicos, o ronco grave de jacarés disputando espaço nas lagoas, e ocasionalmente o grunhido territorial de onças pintadas que aproveitavam a concentração de presas nos corredores estreitos entre áreas alagadas. A propriedade vizinha mais próxima ficava a 8 quilômetros ao norte, Fazenda Santo Antônio, operação de gado extensiva, onde Rodrigo ocasionalmente prestava serviços de controle de predadores, quando onças desenvolviam padrões de ataque ao rebanho. Para o sul,
leste e oeste, apenas vastidão. Quilômetros de campos, capões, lagoas sazonais e a sensação esmagadora de estar sozinho num continente de água e terra que engoliria qualquer grito de socorro antes que atravessasse o primeiro quilômetro. A estrada de terra que conectava a casa de Rodrigo à rodovia MS 184 tinha 19 quilômetros de extensão, intransitável na cheia, quando virava lama que sugava pneus até os eixos, e na seca levantava nuvens de poeira vermelha visíveis a distâncias absurdas. Não havia sinal de celular. Não havia energia elétrica além do gerador a diesel, que Rodrigo usava 3 horas por noite para carregar baterias e manter a geladeira funcionando. O isolamento aqui não era a escolha romântica de eremita. Era a condição geográfica natural de quem escolhera viver onde a vastidão pantaneira se impunha sobre qualquer ilusão de civilização próxima. Nesta região, os mais velhos ainda falavam do lobisomem do Pantanal com aquele tom particular reservado para verdades que a geração mais nova descartava como superstição, mas que os antigos sabiam ser fato observável. Não era a criatura do folclore europeu trazida pelos colonizadores, lobisomem de 7º filho homem que se transforma nas noites de lua cheia. Era a manifestação local, descrita nas histórias pantaneiras como o filho rejeitado da onça e do lobo-guará, uma blasfêmia biológica que aparecia apenas nas secas severas, aquelas que chegavam uma vez por década e transformavam o Pantanal em deserto temporário, onde a fome expunha o que a água abundante costumava esconder. Rodrigo nunca dera muita atenção a essas histórias, categorizando-as junto com relatos de boitatás e mães d'água. Folclore regional colorido, mas biologicamente impossível. Ele acreditava no que podia medir, fotografar, catalogar. Acreditava em onças pintadas de 140 quilos capazes de arrastar novilhos adultos para árvores, em sucuris de 6 metros que engoliam capivaras inteiras, em jacarés que partiam canoas de alumínio com mordidas. Acreditava no Pantanal como sistema ecológico brutal, mas compreensível, governado por regras darwinianas claras, onde força, adaptação e oportunismo determinavam sobrevivência. Mas naquela manhã de quarta-feira, 16 de setembro, enquanto Rodrigo tomava o café preto observando o amanhecer tingir de rosa os campos secos, ele ainda não sabia que suas categorias científicas cuidadosamente construídas estavam prestes a ser despedaçadas por algo que deixaria pegadas fundas demais na lama seca, que depositaria pelos híbridos impossíveis em cercas de arame farpado, e que olharia diretamente para câmeras de trilha com inteligência que nenhum predador conhecido deveria possuir. Rodrigo Mendes, que passara 3 décadas rastreando os maiores predadores da América do Sul, estava prestes a descobrir que conhecimento e experiência, às vezes, apenas amplificam o terror quando você finalmente encontra algo que todas suas décadas de expertise não conseguem explicar nem catalogar. O Pantanal guardava segredos em suas planícies intermináveis, e a seca de setembro de 2019 estava prestes a expor um deles nas margens do rio Miranda, onde um homem sozinho teria que decidir se sobrevivência significava enfrentar o impossível ou fugir dele sabendo que outros morreriam em seu lugar. O estrondo que arrancou Rodrigo do sono às 3h40 da madrugada de quinta-feira não foi explosão nem trovão. Foi o som inconfundível de madeira maciça sendo estilhaçada sob impacto brutal, seguido por guinchos agudos de terror animal que cortaram a noite pantaneira e então cessaram com abruptidão antinatural. Rodrigo sentou na cama com o coração já acelerado, a mão buscando instintivamente a espingarda calibre 12 sob o colchão, antes mesmo que seu cérebro processasse completamente o que o acordara. O silêncio que se seguiu ao estrondo tinha qualidade errada. Não o silêncio natural da noite, onde grilos, sapos e insetos noturnos criam camadas sonoras constantes, mas vazio absoluto, como se todo organismo vivo num raio de quilômetros tivesse simultaneamente decidido calar a boca porque algo no topo da cadeia alimentar acabara de se manifestar. Rodrigo conhecia esse tipo de silêncio, sentira-o antes quando onças pintadas grandes passavam perto da casa em noites de caçada, mas nunca com essa intensidade. Nunca com essa qualidade esmagadora que parecia sugar o som do próprio ar. Ele vestiu calças e botas sem acender luz, pegou a lanterna tática de alta potência que mantinha na mesinha de cabeceira e saiu pela porta da frente com a espingarda na mão direita e o facão preso no cinto.
O ar noturno estava gelado. A temperatura despencara para 16 graus depois do calor de 43 da tarde anterior. E Rodrigo sentiu a pele dos braços arrepiar sob a camisa de manga comprida. A lua minguante oferecia pouca iluminação, apenas clarão fraco suficiente para delinear as massas escuras dos capões de mata contra o céu estrelado. Rodrigo não acendeu a lanterna imediatamente. Primeiro deixou os olhos se ajustarem à escuridão. Respirou fundo tentando acalmar a adrenalina que corria nas veias e escutou. Nada. Nem o pio distante de corujas buraqueiras, nem o coachar de sapos nas lagoas próximas, nem o farfalhar de mamíferos pequenos na vegetação rasteira. Apenas seu próprio coração batendo forte demais e a respiração saindo em nuvens de vapor no ar frio. O curral de contenção ficava a 50 metros da casa, estrutura que Rodrigo construíra 3 anos atrás usando mourões de aroeira, madeira densa e resistente que onças não conseguiam quebrar, e tela de arame galvanizado reforçado. Ele mantinha ali 3 capivaras adultas, destinadas a uma soltura monitorada em reserva ambiental, a 120 quilômetros ao norte, trabalho contratado por uma ONG de conservação que pagava bem. As capivaras haviam sido resgatadas de uma fazenda onde o proprietário planejava abatê-las por danos a plantações de arroz, e Rodrigo passara 2 semanas aclimatando os animais antes do transporte agendado para a próxima segunda-feira. Agora, caminhando descalço na grama fria em direção ao curral, Rodrigo acendeu a lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão, revelando destruição que fez seu estômago contrair. Mourões de aroeira de 15 centímetros de diâmetro, rachados ao meio como gravetos, a madeira lascada expondo o cerne claro, alguns arrancados completamente do solo, onde estavam enterrados a 80 centímetros de profundidade. A tela de arame galvanizado, instalada para suportar impactos de capivaras de 60 quilos correndo em pânico, estava retorcida como papel alumínio, seções inteiras arrancadas dos postes e jogadas a metros de distância. Rodrigo varreu o interior do curral com a lanterna e sentiu bile subir na garganta. 2 das 3 capivaras estavam despedaçadas de forma que nenhuma predação natural explicaria. Os corpos não haviam sido comidos, mas dilacerados com violência territorial pura, costelas expostas brilhando úmidas sob a luz da lanterna, órgãos internos espalhados na lama pisoteada, as cabeças separadas dos corpos com força que deixara as vértebras cervicais estilhaçadas. Não havia padrão de alimentação. Nenhum predador desperdiça energia matando e não consome. Onças matam com precisão. Mordida na nuca ou na garganta, morte rápida, consumo imediato das partes mais nutritivas. Isso era outra coisa. Isso era massacre territorial, eliminação de competição ou demonstração de domínio. A terceira capivara Rodrigo encontrou pendurada na cerca a 1,90 m de altura, o pescoço quebrado em ângulo impossível, o corpo de 58 quilos suspenso como se tivesse sido arremessado ou colocado ali deliberadamente. Um troféu, uma mensagem. Rodrigo sentiu o frio na base da nuca. Não o frio climático da madrugada pantaneira, mas aquele outro frio, primitivo, que ancestors humanos sentiam quando percebiam que haviam deixado de ser observadores e se tornado presas. Ele forçou o treinamento de 3 décadas a sobrepor o medo instintivo e começou a examinar evidências com metodologia que aplicava em trabalhos de catalogação. A lanterna revelou rastros ao redor do curral destruído, pegadas fundas na lama que começara a secar depois de chuva leve 3 dias atrás. Marcas claras o suficiente para análise detalhada. Rodrigo ajoelhou ao lado da trilha mais nítida e sentiu confusão rastejar pela certeza que construíra em décadas de experiência. A pegada tinha 19 centímetros de comprimento por 13 de largura, grande demais para lobo-guará que raramente ultrapassava 14 centímetros, formato errado para a onça pintada cuja pata traseira era mais compacta e arredondada. 5 dedos eram claramente visíveis, disposição que sugeria canídeo, mas as garras haviam marcado a lama 10 centímetros à frente das almofadas plantares, comprimento absurdo que nenhum canídeo sul-americano catalogado possuía. A profundidade das marcas indicava peso superior a 120 quilos, considerando a consistência da lama. Lobos-guarás pesavam no máximo 23 quilos, cachorros do mato, 12 quilos, até os raros cachorros vinagre não passavam de 7 quilos por indivíduo mesmo caçando em matilhas.
Rodrigo pegou a câmera digital velha que mantinha sempre no bolso da jaqueta e começou a fotografar as pegadas de múltiplos ângulos, colocando fita métrica ao lado para a escala. As mãos tremiam levemente, não de medo, mas de descarga de adrenalina que ainda corria pelo sistema, e ele precisou respirar fundo 3 vezes antes de conseguir fotos nítidas. Então, viu os pelos presos no arame farpado que corria no topo da cerca externa do curral, fibras grossas balançando levemente na brisa noturna. Rodrigo puxou uma luva de couro do bolso, arrancou cuidadosamente um tufo de pelos e examinou sob a luz direta da lanterna. A textura era híbrida de forma que desafiava a taxonomia, subpelo denso e macio como de lobo mesclado com fibras mais ásperas e grossas que lembravam pelagem de felino grande, cores variando entre cinza escuro e castanho desbotado, sem padrão claro. Rodrigo colocou a amostra em saco plástico transparente que sempre carregava para a coleta de material biológico, etiquetou com data, hora e local em caneta permanente e guardou no bolso interno da jaqueta. Ele vasculhou o perímetro do curral, procurando mais evidências, a espingarda agora pendurada no ombro por tira de couro para liberar as 2 mãos. Encontrou mais pegadas formando trilha que vinha do capão de mata a leste, circundava o curral completamente, sugerindo o reconhecimento tático antes do ataque, e então retornava para a vegetação densa em direção norte. O padrão de marcha estava errado. A distância entre pegadas sucessivas variava entre 80 e 120 centímetros, indicando que a criatura alternava entre movimento em 4 patas e postura ereta ou semi-ereta. Onças pintadas moviam-se exclusivamente em 4 patas. Lobos-guarás podiam se erguer brevemente nas traseiras para investigar, mas não mantinham essa postura durante locomoção. Rodrigo fotografou a sequência completa de pegadas, mediu distâncias entre elas, anotou observações em caderneta de campo que mantinha no bolso traseiro da calça. A caligrafia saía tremida na página, não apenas pela luz inadequada, mas pela percepção crescente de que estava documentando algo que não deveria existir, segundo todos os manuais de fauna sul-americana que estudara, todas as expedições científicas das quais participara, todas as catalogações que realizara para pesquisadores de universidades federais. Rodrigo voltou para casa quando o céu começou a clarear no leste, a escuridão azul profunda cedendo para tons de cinza chumbo que anunciavam amanhecer ainda distante. Não conseguiria dormir. Sabia disso pela forma como o coração ainda batia acelerado, pela adrenalina que continuava zumbindo nas veias, pela sucessão de imagens mentais mostrando mourões de aroeira rachados e capivaras despedaçadas em loop contínuo. Ele preparou café mais forte que o usual, sentou à mesa da cozinha com a câmera digital conectada ao laptop velho que usava para trabalhos de catalogação e começou a transferir as fotos. Na tela de 15 polegadas, iluminadas pela luz artificial, as imagens das pegadas pareciam ainda mais impossíveis. As proporções erradas saltavam aos olhos, o tamanho descomunal comparado à fita métrica, a disposição dos dedos que não correspondia a nenhum padrão conhecido. Rodrigo abriu arquivos de comparação que mantinha organizados por espécie: pegadas de onça pintada, onça parda, lobo-guará, cachorro doméstico, cachorro do mato, até as raras marcas de tamanduá-bandeira que ocasionalmente aparecia na região. Nenhuma correspondia, nenhuma chegava perto. Às 7 da manhã, com luz solar completa inundando a cozinha, Rodrigo tomou decisão que, em circunstâncias normais, pareceria paranoia, mas que agora, olhando fotos de destruição impossível, parecia simples pragmatismo. Ele reforçaria as defesas da casa, armaria câmeras de trilha em perímetro estratégico e prepararia a documentação completa do que quer que estivesse invadindo seu território. Não porque acreditava em lobisomens ou criaturas folclóricas. Rodrigo ainda resistia a abandonar décadas de empirismo científico, mas porque algo biologicamente anômalo, perigoso e aparentemente territorial estava caçando na sua propriedade e ele precisava saber o que era antes que atacasse novamente. Ele abriu a gaveta onde guardava munição e começou a contar. 23 cartuchos, 30,06 para o Winchester, 37 cartuchos calibre 12 para a espingarda, mais os componentes para recarregar outros 50 se necessário. Verificou o estado das armas, limpou, lubrificou, testou mecanismos, afiou o facão até a lâmina raspar pelos do antebraço sem resistência.
Instalou trancas de ferro adicionais nas portas e janelas, reforços que havia comprado anos atrás, mas nunca instalado porque onças não abriam portas e outros predadores não tinham interesse em invadir residências humanas. Durante 3 dias, Rodrigo transformou a casa em fortaleza discreta e o território ao redor em rede de vigilância. Armou 5 câmeras de trilha, equipamentos com sensores de movimento e flash infravermelho que usava para monitorar onças pintadas em trabalhos de catalogação em pontos estratégicos. 2 cobrindo as trilhas que vinham do Capão de Mata ao leste, uma na margem do Rio Seco a 50 metros ao sul, uma no caminho que levava à estrada de terra ao norte e a 5ª cobrindo o espaço aberto entre a casa e o curral destruído. Configurou as câmeras para capturar vídeo de 30 segundos sempre que movimento fosse detectado, com intervalo mínimo de 10 segundos entre gravações. Passou as noites acordado na cadeira da sala com o Winchester atravessado no colo, as luzes da casa apagadas, escutando. O Pantanal noturno retomara seus sons normais: sapos, grilos, curicacas distantes, o ronco eventual de jacarés. Mas Rodrigo agora ouvia tudo com atenção diferente, tentando detectar padrão que não pertencia, silêncio que significava predador grande se movendo próximo. Na segunda noite de vigília, às 2h17 da madrugada, uma das câmeras disparou. Rodrigo viu o LED vermelho piscar através da janela da sala. Ele esperou até o amanhecer para verificar respeito instintivo pelo território alheio durante escuridão completa e encontrou arquivo de vídeo de 28 segundos que fez o frio voltar à base da nuca. A gravação mostrava massa escura grande demais movendo-se em 4 patas pela margem do Rio Seco, o corpo baixo ao solo como lobo caçando, mas a escala toda errada. O dorso da criatura alcançava a altura aproximada de 70 centímetros do chão, dimensão que nenhum canídeo brasileiro atingia. A imagem estava tremida pela limitação do sensor infravermelho e pela velocidade do movimento, mas no frame 17 do vídeo, a criatura parou, virou a cabeça diretamente para a câmera e Rodrigo pausou a reprodução, sentindo o suor frio escorrer pela nuca apesar da manhã fresca. Os olhos refletiam o flash infravermelho com brilho amarelado intenso, tapetum lucidum, camada refletiva comum em predadores noturnos, mas a postura estava errada, a proporção dos membros anteriores muito longa, a curvatura do dorso sugerindo capacidade de adotar postura ereta, que nenhum canídeo sul-americano possuía, fora de momentos brevíssimos de investigação olfativa. Rodrigo assistiu o vídeo 17 vezes consecutivas, pausando em cada frame, tentando identificar detalhes anatômicos que pudessem classificar a criatura em taxonomia conhecida. Falhou. Tudo o que conseguiu confirmar foi que algo impossível estava caçando no seu território, que esse algo demonstrava inteligência suficiente para investigar câmeras de trilha em vez de ignorá-las, e que os ataques às capivaras não haviam sido evento isolado, mas início de padrão. Rodrigo copiou o vídeo para 3 pendrives diferentes, guardou as cópias em locais separados da casa, um na gaveta da cozinha, um dentro de lata de café no armário, o terceiro no porta-luvas da caminhonete, e preparou-se para fazer algo que 3 décadas de empirismo científico tornavam difícil: procurar respostas não em manuais acadêmicos, mas em conhecimento tradicional de quem vivia no Pantanal, desde antes da ciência chegar para catalogar e nomear as coisas. Seu Zacarias morava 15 quilômetros ao sul, numa casa de pau a pique erguida no único terreno que permanecia seco mesmo durante cheias extremas, elevação natural de 3 metros que os antigos chamavam de cordilheira. Rodrigo dirigiu até lá na tarde de domingo, a caminhonete levantando nuvem de poeira vermelha na estrada seca, e encontrou o velho benzedeiro de 83 anos, sentado na varanda fumando cigarro de palha e observando garças brancas se alimentarem numa lagoa próxima. Zacarias ouviu o relato completo em silêncio, examinando as fotos impressas que Rodrigo trouxera, os olhos semicerrados, estudando as pegadas impossíveis, os pelos híbridos, os frames do vídeo onde a criatura olhava diretamente para a câmera. Quando Rodrigo terminou, o silêncio se estendeu por tempo suficiente para 3 garças levantarem voo da lagoa e desaparecerem sobre a linha de árvores ao norte. Então Zacarias falou com voz baixa rouca de décadas de tabaco.
Isso aí é coisa que aparece quando a seca é ruim demais, Rodrigo. Meu pai viu um igual em 1963, ano que o Pantanal quase virou deserto e gado morreu de sede mesmo com o Miranda ainda correndo. A besta matou 6 cabeças de gado em 2 semanas, despedaçou um cavalo inteiro numa noite e sumiu quando a chuva voltou em outubro. Ninguém conseguiu atirar nela. Os 2 peões que tentaram não voltaram para contar. Acharam um deles 3 dias depois pendurado numa figueira. O outro nunca acharam, só a bota com o pé ainda dentro. Zacarias acendeu outro cigarro de palha com mãos que tremiam levemente. Não de medo, mas de idade avançada. E continuou falando enquanto olhava para a lagoa onde as garças haviam estado. Como se as palavras saíssem mais fáceis quando não precisava encarar Rodrigo diretamente. Nas histórias que o pai dele contava, histórias que vinham dos avós e bisavós antes deles, a criatura não tinha nome cristão porque nomeá-la era dar-lhe poder, reconhecer sua existência de forma que a fé não permitia. Os antigos a chamavam apenas de o bicho errado. Algo que a natureza cuspira fora, mas que se recusava a morrer, que sobrevivia nos ciclos de seca extrema, quando o Pantanal se transformava em deserto temporário, e a fome expunha criaturas que a água abundante normalmente mantinha escondidas nas profundezas de lagoas permanentes ou nos capões mais fechados, onde homem nenhum se aventurava. Zacarias explicou que a criatura aparecia sempre nas mesmas condições, quando setembro chegava sem chuva, quando as lagoas encolhiam até virar poças lamacentas, quando o gado começava a morrer de sede e os peixes boiavam mortos em águas rasas demais para sustentar vida. Nesses anos, 1963, 1988, 2002, relatos emergiam de fazendas isoladas sobre predador impossível que matava sem comer, que caminhava em 2 patas quando queria, que olhava para os homens com inteligência que nenhum bicho deveria ter. Rodrigo ouviu tudo com ceticismo treinado, tentando resistir, mas rachando sob o peso das evidências que carregava no bolso. Fotos de pegadas que nenhum animal catalogado deixaria, pelos híbridos que desafiavam taxonomia, vídeo mostrando criatura de proporções impossíveis, investigando câmeras de trilha. Ele perguntou a Zacarias o que acontecia com as criaturas quando a seca terminava, se alguém alguma vez conseguira matar uma, se havia padrão nos ataques que pudesse ser usado para a defesa. O velho benzedeiro deu tragada longa no cigarro, soltou fumaça azulada que o vento dispersou sobre a lagoa e respondeu que ninguém sabia ao certo. Alguns diziam que as criaturas morriam quando a água voltava, afogadas nas cheias que inundavam seus esconderijos. Outros acreditavam que apenas recuavam para lugares tão remotos que nem os rastreadores mais experientes ousavam seguir. Havia quem jurasse que as criaturas eram homens amaldiçoados que retornavam à forma humana quando a lua e as águas permitiam, vivendo entre as pessoas comuns, carregando o peso do que faziam durante as secas. Quanto a matar, Zacarias era direto. Bala de chumbo grossa, Rodrigo. Não adianta cartuchinho de caça leve. Tem que ser projétil pesado que atravessa osso grosso de porco monteiro. E tem que acertar bem. Coração, pulmão, espinha, acerta na barriga ou na perna e você só vai deixar a coisa brava. Rodrigo voltou para casa com mais perguntas do que respostas, mas também com confirmação implícita de que não estava louco nem vendo coisas onde não existiam. Zacarias não zombara, não sugerira que eram onças nervosas ou cachorros ferais. Ele reconhecera o padrão porque já ouvira as mesmas descrições décadas atrás, histórias repetidas com variações mínimas através de gerações de pantaneiros que aprenderam que algumas verdades não cabiam em relatórios oficiais nem em catalogações científicas. Durante o trajeto de volta, Rodrigo tomou decisão. Documentaria tudo com rigor científico que aplicava em trabalhos acadêmicos, mas não descartaria mais o conhecimento tradicional como superstição ignorante. Se 3 gerações de pantaneiros descreviam a mesma criatura aparecendo nos mesmos padrões climáticos, havia algo ali. Talvez não lobisomem sobrenatural no sentido folclórico europeu, mas anomalia biológica real que a ciência ainda não catalogara porque aparecia raramente demais e em locais remotos demais para ser estudada sistematicamente. Rodrigo começou a montar dossiê completo, imprimiu as fotos em papel fotográfico de alta qualidade, organizou-as em pasta plástica com anotações detalhadas de data, hora, local e condições. Guardou as amostras de pelos em sacos plásticos etiquetados dentro de caixa hermética.
copiou os vídeos das câmeras de trilha para múltiplos pendrives com cópias de backup. Nos 4 dias seguintes, os ataques se aproximaram da casa com progressão que Rodrigo reconheceu como tática territorial deliberada. Na terça-feira à noite, a criatura matou 2 veados campeiros a 280 metros da casa, deixando os corpos parcialmente consumidos. Apenas os órgãos internos mais nutritivos haviam sido arrancados, o resto da carcaça deixado intacto como isca ou demonstração. Rodrigo examinou os corpos ao amanhecer e encontrou padrão de ferimentos que reforçava impossibilidade anatômica. As mordidas no pescoço dos veados haviam deixado marcas de caninos, com 10 centímetros de separação entre perfurações superiores e inferiores. Distância que excedia qualquer canídeo sul-americano conhecido e aproximava-se de felinos grandes como onças pardas. Mas a forma das perfurações era errada. Os dentes mais longos e finos que os caninos romos de felinos. As costelas dos veados estavam quebradas com força brutal, os ossos partidos não por pressão gradual de mandíbula poderosa, mas por impacto violento, que sugeria golpes de membros anteriores equipados com garras funcionais. Rodrigo fotografou tudo, coletou mais amostras de pelos deixados nos corpos, mediu as distâncias e ângulos das marcas de mordida. Na quinta-feira, acordou encontrando pegadas frescas a apenas 50 metros da casa. A criatura havia circundado a propriedade durante a noite, passando perto o suficiente para que Rodrigo, se estivesse acordado e atento, pudesse ter ouvido a respiração ou o farfalhar na vegetação. As pegadas formavam um círculo quase completo ao redor da casa, interrompido apenas no lado sul, onde o terreno descia abruptamente para a margem do rio seco. Rodrigo percebeu o padrão com clareza, que fez seu estômago contrair. A criatura estava mapeando o território dele, assim como ele passara 3 décadas mapeando territórios de onças pintadas, identificando rotas de fuga, testando defesas, aprendendo rotinas. Ela não estava apenas caçando por fome, estava estabelecendo domínio territorial, eliminando competição, e Rodrigo havia sido categorizado não como ameaça, mas como intruso a ser removido. Ele reforçou as câmeras de trilha, adicionando 3 unidades extras para cobrir os pontos cegos que identificara, e começou a dormir vestido completamente com botas calçadas e armas ao alcance imediato da mão. O sono, quando vinha, era superficial, interrompido por qualquer som anômalo, galho quebrando na distância, vento mudando de direção, silêncio súbito dos sapos na lagoa próxima. Rodrigo tentou reportar ao IBAMA na sexta-feira de manhã, usando o telefone fixo conectado à antena que às vezes captava sinal precário. Conseguiu falar com o atendente em Miranda, homem jovem de voz entediada que anotou o relato com descaso audível através da linha chiada. Quando Rodrigo mencionou predador não identificado de grande porte demonstrando comportamento territorial agressivo, o atendente interrompeu sugerindo que era onça pintada nervosa por causa da seca severa, orientou o uso de armadilhas de captura convencionais e relocação para a área distante, perguntou se Rodrigo tinha licença atualizada para manejo de fauna. Rodrigo explicou que não era onça. As pegadas eram diferentes, o comportamento não correspondia, a escala do animal excedia qualquer felino sul-americano, mas sentiu na voz do atendente o desinteresse crescente, a categorização automática como mais um caipira vendo bicho-papão onde tem cachorro feral. O atendente prometeu anotar a ocorrência no sistema e encerrou a ligação sem pedir fotos, sem marcar vistoria, sem demonstrar urgência alguma. Rodrigo ficou olhando o telefone mudo na mão, sentindo raiva familiar de quem passou décadas prestando serviços para órgãos ambientais e universidades apenas para ser descartado como fonte não confiável no momento em que relatava algo fora do catálogo oficial de espécies reconhecidas. Tentou a Polícia Militar Ambiental em seguida, conseguindo falar com o sargento mais velho que ao menos ouviu o relato completo sem interrupções. O sargento foi educado, mas cético, pediu que Rodrigo enviasse fotos por e-mail, o que significava dirigir 19 quilômetros até a cidade para usar internet de lan house porque não tinha conexão em casa, e prometeu dar uma olhada quando a viatura passar pela região durante patrulha de rotina. Rodrigo conhecia o código. Viatura passaria em 2, talvez 3 semanas, encontraria tudo calmo, ou encontraria Rodrigo morto. E de qualquer forma, o relatório concluiria que era onça pintada ou cachorro feral e o caso seria arquivado sem investigação aprofundada.
Ele desligou sabendo que estava sozinho nisto, que as instituições que deveriam investigar anomalias biológicas estavam mais interessadas em manter catalogações confortáveis do que em confrontar evidências de algo que não deveria existir. Não era conspiração ativa nem encobrimento malicioso. Era simplesmente burocracia, funcionando como sempre funcionou, descartando relatos inconvenientes de pessoas inconvenientes em lugares remotos demais para merecer atenção. Na noite de sexta-feira, Rodrigo viu a criatura pela primeira vez completamente, não apenas como massa escura tremida em vídeo de câmera de trilha, mas como presença física inegável sob luz de lua minguante. Eram 22 horas e 40 minutos. Ele anotou o horário exato no caderno de campo, quando o movimento no campo aberto a leste da casa chamou sua atenção. Rodrigo pegou o rifle Winchester, abriu a janela da sala lentamente para não produzir som e apontou a luneta de 4 aumentos para a silhueta que atravessava a vegetação rasteira a aproximadamente 150 metros de distância. A criatura movia-se em 4 patas com fluidez estranha que lembrava lobo, mas a escala estava completamente errada. O dorso alcançava a altura que Rodrigo estimou em 70, talvez 75 centímetros do chão, o comprimento total do corpo próximo de 2 metros da cabeça à base da cauda. A pelagem parecia absorver a luz fraca da lua, em vez de refleti-la, tons de cinza escuro mesclados com manchas castanhas, que criavam padrão irregular sem simetria. A cabeça era massiva demais para as proporções do corpo, o focinho alongado terminando em mandíbula que parecia desproporcional, capaz de abrir em ângulo impossível. Rodrigo manteve o rifle apontado, o dedo no gatilho, mas sem aplicar pressão ainda. A distância era grande demais para tiro certeiro fatal, e ferir a criatura sem matá-la apenas a tornaria mais perigosa conforme Zacarias advertira. Ele observou através da luneta, enquanto a criatura atravessava o campo seguindo linha reta em direção ao capão de mata ao nordeste. A marcha eficiente cobrindo o terreno, com velocidade que nenhum lobo-guará alcançaria naquele tamanho corporal. Então a criatura parou abruptamente, virou a cabeça na direção da casa e Rodrigo sentiu o coração pular uma batida quando percebeu que ela estava olhando diretamente para ele. Não apenas na direção geral da casa, mas especificamente para a janela, onde ele estava ajoelhado com o rifle. A distância era grande demais para ver detalhes dos olhos através da luneta, mas Rodrigo sentiu o peso do olhar, mesmo através de 150 metros de campo aberto e escuridão parcial. Inteligência, reconhecimento, avaliação. A criatura não estava apenas vendo o movimento humano genérico, estava identificando ameaça específica, catalogando, aprendendo. O que aconteceu em seguida fez Rodrigo baixar o rifle instintivamente, mesmo sabendo que estava protegido dentro da casa. A criatura ergueu-se nas patas traseiras, adotando postura completamente ereta, que a elevou para a altura aproximada de 1,90 m. Rodrigo estimou comparando com mourões de cerca visíveis no campo, e ficou assim por 3, 4 segundos, que pareceram se estender em câmera lenta. A silhueta na luz fraca da lua era pesadelo anatômico. Membros traseiros digitígrados, como de lobo, mas longos demais. Membros anteriores pendurados na frente do corpo com comprimento que excedia proporções caninas normais, a cabeça massiva inclinada para frente, observando a casa com foco que parecia tátil. Então a criatura abriu a boca e vocalizou, som que atravessou os 150 metros de distância e penetrou as paredes de alvenaria da casa com clareza brutal. Não era uivo puro de lobo nem rosnado grave de onça pintada, mas híbrido gutural, que começava em frequência baixa e subia para tom agudo antes de cair novamente, modulação que fazia as janelas vibrarem levemente nas molduras e o gado distante na fazenda Santo Antônio, 8 quilômetros ao norte, começar a mugir em pânico audível, mesmo através da distância. Rodrigo ficou congelado enquanto o som ecoava sobre o Pantanal silencioso, e então a criatura voltou à postura quadrúpede e desapareceu na linha de árvores do capão, ao nordeste, com velocidade que parecia impossível para animal daquele tamanho. Ele permaneceu na janela por 20 minutos completos, rifle apontado, respiração controlada pelo treinamento, mas coração batendo forte demais, esperando para ver se a criatura retornaria ou se aquilo havia sido demonstração territorial única. Quando nada se moveu no campo e os sons noturnos gradualmente retornaram, sapos recomeçando coachar tímido, grilos retomando estridulação,
Rodrigo finalmente se afastou da janela e sentou na cadeira da sala com as pernas fracas. Ele entendeu com clareza brutal o que acabara de testemunhar. Não estava caçando a criatura. Ela estava caçando ele, testando suas reações, aprendendo seus padrões, esperando o momento certo para transformar observação em ataque. E diferente de todas as onças pintadas que rastreara em 3 décadas, predadores magníficos mas previsíveis dentro de parâmetros comportamentais conhecidos, esta criatura demonstrava inteligência que ia além de instinto animal refinado. Ela planejava, adaptava-se, calculava. Rodrigo passou o fim de semana preparando defesa com metodologia que aplicaria se estivesse se protegendo de predador humano inteligente em vez de animal selvagem. Reforçou todas as janelas com tábuas pregadas por dentro, deixando apenas frestas estreitas através das quais pudesse atirar sem expor o corpo inteiro. Montou barricada adicional de móveis pesados na porta da frente, mesa de jantar virada de lado, estante arrastada da sala, criando camada secundária de proteção caso a porta principal cedesse. Organizou munição em pontos estratégicos da casa, caixa com 20 cartuchos, ponto .3006 na mesa ao lado da janela da sala, outra caixa com 15 cartuchos calibre 12 no quarto ao alcance da cama, terceira caixa na cozinha perto da porta dos fundos. Encheu garrafas plásticas de 2 litros com água potável e armazenou na despensa, junto com latas de sardinha, pacotes de biscoito, tudo que não precisasse refrigeração caso precisasse ficar entrincheirado por dias. Testou o gerador a diesel, verificou que tinha combustível suficiente para 2 semanas de uso parcimônio, 3 horas por noite para manter geladeira funcionando e carregar baterias da câmera e lanternas. Montou também plano de fuga caso a casa se tornasse insustentável. A caminhonete estava sempre com tanque cheio, chaves na ignição, estacionada com frente voltada para a estrada de terra, de forma que pudesse entrar e acelerar sem manobras. Mochila de emergência preparada no banco do passageiro, contendo água, comida não perecível, kit de primeiros socorros completo com antibióticos e material para sutura, colete à prova de balas velho que ganhara de policial ambiental aposentado, cartuchos extras para ambas as armas, documentos pessoais em pasta plástica à prova d'água e os pendrives com todas as evidências fotográficas e de vídeo da criatura. Se precisasse abandonar a propriedade no meio da noite durante ataque, não perderia tempo decidindo o que levar. Apenas pegaria as armas, correria para a caminhonete e dirigiria até Miranda sem olhar para trás. Mas Rodrigo sabia que fuga não era realmente opção. Abandonar o território significava deixar caminho aberto para que a criatura descesse o rio em direção às fazendas ao norte, onde famílias inteiras dormiam em casas sem fortificações, onde crianças brincavam em quintais durante o dia, onde trabalhadores sazonais dormiam em ranchos com paredes de tábua fina e portas sem trancas. No domingo à noite, Rodrigo gravou o depoimento em vídeo, usando a câmera digital velha, montada em tripé improvisado na mesa da cozinha. Falou diretamente para a lente por 7 minutos e 40 segundos, voz cansada mas firme, relatando tudo o que testemunhara desde o ataque inicial ao curral de capivaras até o avistamento da criatura no campo 2 dias atrás. Mostrou as fotos impressas para a câmera uma a uma, explicando o que cada imagem documentava, pegadas impossíveis, pelos híbridos, padrões de ferimento em carcaças de veados. Reproduziu trechos dos vídeos das câmeras de trilha na tela do laptop posicionado ao lado da câmera, narrando o que estava sendo mostrado. Terminou olhando diretamente para a lente e dizendo com clareza deliberada: "Se alguém encontrar este vídeo, significa que a coisa me pegou. Não é lenda, não é onça, não é cachorro feral. É real. É biologicamente impossível, segundo tudo que aprendi em 3 décadas trabalhando com fauna pantaneira. E é extremamente perigoso. Para quem vier investigar depois, venha armado pesado, venha durante o dia e, pelo amor de Deus, não venha sozinho. Esta criatura demonstra inteligência tática que nenhum predador comum possui. Ela aprende, adapta, espera o momento certo. E se conseguiu me pegar, significa que é ainda mais letal do que as evidências sugerem."
Rodrigo salvou o vídeo em pendrive novo, lacrou em saco plástico com zíper e guardou dentro de lata de metal, enterrada a 30 centímetros de profundidade sob a mangueira no quintal. Local marcado apenas por pedra lisa, que parecia natural, mas que ele saberia reconhecer. Deixou instruções escritas à mão, em envelope lacrado dentro da gaveta da cozinha, endereçado a quem encontrar meu corpo, explicando onde o pendrive estava enterrado e pedindo que o entregassem à bióloga que coordenava projeto de monitoramento de onças pintadas no Parque Nacional do Pantanal. Não era testamento dramático, nem carta de despedida emocional. Era documento pragmático de alguém que reconhecia a possibilidade real de morte e queria garantir que evidências sobrevivessem mesmo se ele não sobrevivesse. Rodrigo não tinha medo de morrer. 3 décadas no Pantanal ensinavam que morte era parte natural do ciclo, que predadores matavam presas e ocasionalmente predadores matavam uns aos outros e muito raramente predadores matavam humanos tolos o suficiente para se colocar em posição vulnerável, mas tinha medo de morrer sem deixar registro de que a verdade sobre o bicho errado fosse enterrada junto com seu corpo e outras pessoas morressem porque instituições oficiais não acreditaram em relatos de um tratador de onceiros isolado no meio do Pantanal. O ataque veio numa segunda-feira, 19 dias depois da destruição do curral de capivaras, quando a lua nova transformava as noites pantaneiras em escuridão tão completa que Rodrigo precisava acender lanterna apenas para enxergar a própria mão a 30 centímetros do rosto. Eram 4h23 da madrugada. Rodrigo estava acordado na cadeira da sala às 6 horas, o rifle Winchester atravessado no colo, uma garrafa térmica de café preto ao lado e os olhos ardendo de cansaço acumulado, quando o primeiro som chegou. Arranhões metálicos na parede externa dos fundos da casa, perto da janela do quarto. Não eram arranhões aleatórios de animal investigando estrutura desconhecida, mas movimentos deliberados, repetitivos, testando resistência da alvenaria e das tábuas pregadas nas janelas. Rodrigo levantou-se lentamente, o coração já acelerado bombeando adrenalina que afastou a fadiga como cortina sendo puxada, e moveu-se silenciosamente em direção ao corredor que levava ao quarto. Os arranhões continuaram por 15, 20 segundos, então cessaram abruptamente. Silêncio. Rodrigo esperou na entrada do corredor, rifle apontado para a porta fechada do quarto, respirando fundo e devagar para controlar a descarga de adrenalina, tentando ouvir qualquer movimento externo através das paredes grossas. O impacto contra a porta da frente explodiu o silêncio com violência que fez a casa inteira tremer. Não apenas a porta, mas as paredes adjacentes, os alicerces, como se algo massivo tivesse se arremessado contra a estrutura com força calculada para testar limites de resistência. A porta rangeu nas dobradiças reforçadas, mas segurou. A barricada de móveis atrás dela deslizou 15 centímetros sobre o piso de cimento, mas não cedeu. Rodrigo girou instantaneamente em direção à sala. O treinamento de 3 décadas rastreando predadores, substituindo pânico por foco tático aguçado. Ele entendeu com clareza imediata. A criatura estava testando defesas de múltiplos ângulos simultaneamente, forçando-o a dividir a atenção, procurando o ponto fraco. Era a tática de caça sofisticada que onças pintadas ocasionalmente demonstravam quando trabalhavam em duplas. Uma distrai, enquanto a outra ataca de ângulo inesperado. Mas isto era indivíduo único, agindo com inteligência coordenada que desafiava comportamento instintivo animal. Rodrigo recuou para a posição central na sala, onde conseguia observar as 3 direções principais de acesso. Porta da frente, corredor para os quartos, porta dos fundos na cozinha, e esperou com o rifle em posição de atirar, o dedo fora do gatilho ainda mais pronto para mover no instante em que alvo se apresentasse. 2 minutos de silêncio absoluto. Rodrigo forçou-se a respirar normalmente, sabendo que hiperventilação causada por adrenalina poderia comprometer pontaria no momento crucial. Então veio o som que transformou tensão tática em medo visceral. Arranhões lentos na porta dos fundos na cozinha, acompanhados de respiração pesada e rouca que Rodrigo conseguia ouvir através da madeira maciça. Não ofegante como de animal que acabara de correr, mas controlada, deliberada, respiração de algo que estava saboreando o momento, testando a reação dele. Rodrigo apontou o rifle para a porta da cozinha a 12 metros de distância, alinhando a mira de ferro com o centro da porta onde imaginava que a massa corporal da criatura estaria caso ela arrombasse a entrada.
A porta dos fundos era mais fraca que a da frente, apenas 2 trancas de ferro em vez de 3, sem barricada de móveis atrás. E Rodrigo percebeu que a criatura provavelmente reconhecera isso através de observação externa, catalogando pontos fracos durante as noites anteriores quando circundara a propriedade deixando pegadas em padrão circular. Ele recuou 3 passos, colocando-se atrás da mesa pesada da sala que oferecia cobertura parcial, e esperou. O segundo impacto contra a porta da cozinha foi mais forte que o primeiro na frente. Madeira rachando audivelmente, dobradiças gemendo sob tensão extrema, mas ainda segurando. Rodrigo respirou fundo e gritou com voz firme que projetou para atravessar a porta. Eu sei que você tá aí, sei o que você é, e vou explodir sua cabeça se entrar aqui. Não esperava que a criatura entendesse palavras. Nenhum animal não humano processaria linguagem complexa. Mas esperava que o som de voz humana confiante pudesse criar hesitação, mesmo que momentânea. O que aconteceu o fez questionar todas as suposições sobre a natureza do que estava enfrentando. A criatura respondeu, não com vocalização animal reflexa, mas com som gutural modulado, que começou grave e subiu para a frequência média antes de cessar abruptamente, quase como se estivesse tentando imitar padrão de fala humana sem conseguir formar fonemas específicos. Rodrigo sentiu suor frio escorrer pela nuca porque aquela tentativa de resposta comunicativa, cruzava a linha que separava predador inteligente de algo radicalmente diferente. Onças não tentavam se comunicar com humanos. Lobos não respondiam a palavras com modulações vocais complexas. Isto era outra coisa inteiramente. O terceiro impacto estilhaçou a porta da cozinha. A madeira rachou verticalmente ao longo das fibras, as trancas de ferro seguraram, mas a própria estrutura da porta cedeu, criando abertura irregular de 40 centímetros de largura, através da qual Rodrigo viu movimento escuro. Ele não hesitou. Disparou o Winchester 2 vezes em sucessão rápida. Crack, crack. O retrocesso do ponto .30-06 batendo contra o ombro com força familiar. O som ensurdecedor das detonações dentro do espaço fechado fazendo seus ouvidos apitarem imediatamente. As balas perfuraram o que restava da porta e atingiram algo sólido do outro lado. Rodrigo ouviu o impacto distinto de projétil penetrando carne e osso, seguido por vocalização aguda de dor que não era nem uivo de lobo, nem rosnado de felino, mas híbrido perturbador dos dois. A criatura recuou da porta destruída e Rodrigo ouviu som de massa pesada se movendo rapidamente pela lateral da casa em direção ao campo aberto ao leste. Ele correu para a janela da sala, arrancou 2 das tábuas pregadas usando força pura alimentada por adrenalina e apontou o rifle através da abertura tentando adquirir alvo na escuridão absoluta. A lua nova não oferecia iluminação alguma, apenas estrelas distantes criando claridade fraquíssima, e Rodrigo não conseguia ver nada além de massas escuras de vegetação contra céu marginalmente menos escuro. Ele pegou a lanterna tática de alta potência que mantinha na mesa ao lado da janela, acendeu-a e varreu o campo com feixe de luz que cortou a escuridão revelando vegetação rasteira dourada, mourões de cerca e finalmente a criatura, a aproximadamente 80 metros de distância, correndo em 4 patas em direção ao capão de mata ao nordeste. Rodrigo teve 3, talvez 4 segundos de visualização clara. O corpo massivo coberto de pelagem irregular cinza escura e castanha, o dorso arqueado durante corrida que cobria terreno com velocidade impossível para animal daquele tamanho, e sangue escuro manchando o flanco esquerdo, onde ao menos uma das balas acertara. Rodrigo alinhava a mira para terceiro disparo quando a criatura alcançou a linha de árvores e desapareceu na vegetação densa. Ele manteve o rifle apontado por mais 30 segundos, o feixe da lanterna preso na boca, enquanto iluminava a área onde a criatura desaparecera, mas nada se moveu. Silêncio retornou gradualmente. Primeiro os grilos recomeçando estridulação tímida, depois os sapos nas lagoas distantes, finalmente o farfalhar normal de brisa noturna na vegetação. Rodrigo baixou o rifle lentamente, as mãos tremendo agora que a adrenalina do confronto direto começava a dissipar-se, deixando descarga de cortisol que fazia músculos vibrarem incontrolavelmente. Ele inspecionou a porta da cozinha destruída com lanterna. A madeira estava rachada verticalmente em 3 lugares. As trancas de ferro ainda presas ao batente, mas a própria estrutura da porta comprometida, além de reparo simples.
Sangue manchava as lascas de madeira na parte externa, gotas escuras que Rodrigo coletou cuidadosamente com cotonete e guardou em saco plástico etiquetado. Evidência adicional para o dossiê que provavelmente ninguém levaria a sério, mas que ele mantinha por princípio científico. Arrastou geladeira velha que mantinha na área de serviço e posicionou-a contra a porta destruída, criando barricada temporária que ao menos atrasaria a entrada, caso a criatura retornasse antes do amanhecer. Verificou as munições restantes, 18 cartuchos, .3006 para o Winchester, 35 cartuchos calibre 12 para a espingarda. Suficiente para confronto prolongado se necessário, mas Rodrigo sabia que cada disparo consumia recurso finito e não havia reabastecimento possível. A loja de artigos de caça mais próxima ficava em Miranda, 19 quilômetros de estrada que seria suicídio percorrer a noite com predador ferido e furioso, possivelmente esperando emboscada. Rodrigo não dormiu pelo resto da noite. Sentou na cadeira da sala com o Winchester recarregado no colo, a espingarda calibre 12 apoiada na parede ao alcance da mão esquerda e o facão de 16 polegadas desembainhado na mesa ao lado. Última linha de defesa caso as armas de fogo falhassem ou a criatura conseguisse entrar em combate corpo a corpo. Ele tomou café preto direto da garrafa térmica, o líquido frio e amargo, mas a cafeína ajudando a manter foco através da exaustão acumulada de semanas dormindo poucas horas por noite. Os ouvidos ainda apitavam das detonações em ambiente fechado, mas Rodrigo forçou-se a escutar através do zumbido procurando qualquer som de movimento externo. Galho quebrando, vegetação sendo agitada, respiração pesada próxima das paredes. Nada além de sons normais da noite pantaneira. Às 5h40 da manhã, primeira luz começou a sangrar no horizonte leste, transformando escuridão absoluta em tons de cinza chumbo. Rodrigo esperou até claridade completa antes de sair da casa para investigar, sabendo que predadores noturnos feridos eram mais perigosos ao amanhecer, quando dor e raiva sobrepunham cautela instintiva. Com luz solar plena, inundando o Pantanal, Rodrigo saiu pela porta da frente, a dos fundos ainda estava bloqueada pela geladeira, carregando o Winchester e deixando a espingarda dentro de casa. Circundou a propriedade seguindo trilha de sangue que começava na porta destruída da cozinha e seguia em direção ao campo aberto. As manchas de sangue eram irregulares, gotas pesadas a cada 1,5 metro inicialmente, depois espaçando para 3, 4 metros conforme a criatura ganhava velocidade durante fuga. Rodrigo examinou as gotas com o olho treinado de quem passara 3 décadas analisando sinais de fauna. Sangue vermelho escuro sem espuma, indicando ferimento muscular profundo, mas não pulmonar. Volume moderado, sugerindo que ao menos uma bala penetrara tecido, mas não atingira a artéria principal. A criatura estava ferida, mas longe de incapacitada. Rodrigo seguiu a trilha por 200 metros até a margem do capão de mata, onde as gotas desapareciam sob vegetação densa demais para rastreamento seguro. Ele parou ali, estudando a linha de árvores com binóculo, procurando movimento ou sinal de emboscada. Nada. A criatura penetrara o capão e desaparecera, levando o ferimento que a deixaria mais cuidadosa, e isto preocupava Rodrigo mais, absolutamente furiosa. Durante os 3 dias seguintes, Rodrigo trabalhou fortificando a casa e preparando o terreno ao redor para confronto que sabia ser inevitável. A criatura não atacara novamente imediatamente, mas as câmeras de trilha capturavam movimento distante durante as noites, sempre na periferia do território, sempre observando, nunca se aproximando dentro de alcance de tiro claro. Rodrigo substituiu a porta destruída da cozinha por estrutura improvisada, usando tábuas de aroeira de 5 centímetros de espessura pregadas em camadas cruzadas, reforçadas com vigas de metal, que sobrou de projeto de cerca abandonado. Instalou 2 câmeras de trilha adicionais cobrindo ângulos mortos nos fundos da casa. Limpou o campo de tiro entre a janela da sala e o capão de mata ao leste, cortando vegetação rasteira alta e removendo mourões de cerca que obstruíam linha de visão. Se a criatura atacasse novamente, Rodrigo queria zona de morte clara, onde pudesse atirar sem obstáculos. Preparou posições de tiro secundárias, aberturas nas tábuas que cobriam as janelas do quarto e da cozinha, cada uma com caixa de munição e garrafa de água ao alcance. Testou ângulos e distâncias, memorizou onde precisaria apontar para acertar alvos em diferentes posições do campo externo.
Rodrigo também aproveitou o conhecimento do terreno que acumulara em 3 décadas, conhecimento que agora transformava-se em arsenal tático. Ele sabia que 200 metros ao norte da casa havia área de lama falsa, superfície que parecia sólida, mas sob peso de animal grande, cedia virando armadilha de sucção que segurava firme até a altura dos joelhos. Sabia que o braço seco do rio Miranda a sul tinha margem íngreme de 2 metros de altura, com barro escorregadio, onde quadrúpedes perdiam tração durante descida rápida. Sabia quais árvores do Capão ao leste tinham galhos baixos suficientes para a escalada humana urgente, mas espaçados demais para predador de porte grande seguir. Rodrigo marcou mentalmente rotas de fuga múltiplas. Se precisasse abandonar a casa sob ataque, correria não em linha reta para a caminhonete, mas em zigue-zague, usando árvores como cobertura, cruzaria o campo aberto, onde tinha vantagem de visão em relação a predador, que dependia de vegetação densa para a emboscada, e se necessário se jogaria no rio seco, confiando em agilidade humana para descer a margem íngreme mais rápido que quadrúpede pesado conseguiria. Na quinta-feira à noite, Rodrigo tomou decisão tática que representava mudança de estratégia de defesa passiva para confronto ativo controlado. A criatura estava ferida, provavelmente faminta se o ferimento dificultava a caça normal, e cada dia que passava era dia adicional onde ela poderia decidir expandir território em direção às fazendas ao norte. Rodrigo não podia esperar indefinidamente que instituições oficiais acreditassem em seus relatos e enviassem equipe de investigação. Não podia esperar que a seca terminasse e a criatura desaparecesse conforme as histórias antigas sugeriam. Não podia abandonar o território sabendo que famílias com crianças dormiam desprotegidas 8 quilômetros ao norte. Ele preparou isca, arrastou carcaça de capivara que mantinha congelada, animal que morrera de causas naturais semanas atrás e que guardara para eventual consumo, e posicionou-a no campo aberto a 70 metros da janela da sala, distância ideal, longe o suficiente para a criatura se sentir relativamente segura ao se aproximar, perto o suficiente para Rodrigo ter tiro limpo com o Winchester através da mira de 4 aumentos. Montou lanterna tática de alta potência em tripé improvisado apontado para a área da isca, conectada à bateria de carro através de fios longos que corriam de volta para dentro da casa, onde ele controlaria o interruptor. Rodrigo passou a noite de quinta-feira acordado na cadeira ao lado da janela da sala, o Winchester apoiado em suporte de madeira que construíra para manter o rifle estável durante espera prolongada, olhos alternando entre observação direta da área da isca, através da abertura na janela, e monitoramento dos feeds das câmeras de trilha no laptop. Às 2h14 da madrugada de sexta, uma das câmeras disparou, movimento detectado na margem do Capão ao nordeste. Rodrigo assistiu o vídeo em tempo real. A criatura emergindo da vegetação densa, movendo-se em 4 patas com cautela que não demonstrara antes do ferimento, a cabeça baixa farejando o vento. Ela parou a aproximadamente 100 metros da isca, ergueu-se nas patas traseiras, adotando postura ereta, e ficou imóvel por tempo que Rodrigo cronometrou em 2 minutos e 40 segundos, observando, avaliando, procurando armadilha. Rodrigo manteve-se absolutamente imóvel atrás da janela, respiração controlada, dedo fora do gatilho, ainda porque movimento prematuro poderia espantá-la antes de entrar em alcance ideal de tiro. A criatura voltou à postura quadrúpede e começou a se aproximar da carcaça de capivara em círculos concêntricos gradualmente menores, estratégia de aproximação que Rodrigo reconheceu de onças pintadas cautelosas. Quando a criatura alcançou distância de 75 metros da janela, Rodrigo ativou a lanterna tática, feixe de luz intensa de 1.200 lumens, explodindo através da escuridão e capturando a criatura completamente exposta no campo aberto. A criatura congelou por meio segundo sob choque da iluminação súbita, e nesse meio segundo, Rodrigo teve visão clara completa pela primeira vez. Corpo massivo coberto de pelagem irregular, cinza escura e castanha exatamente como descrevera Zacarias, altura no dorso próxima de 70 centímetros, comprimento total estimado em 2 metros e 10 centímetros da cabeça à base da cauda, ferimento visível no flanco esquerdo, onde pelagem estava manchada de sangue seco marrom escuro. A cabeça era desproporcional. Focinho alongado terminando em mandíbula que parecia capaz de abrir em ângulo impossível, olhos refletindo luz da lanterna com brilho amarelo esverdeado intenso. Então a criatura reagiu.
não fugindo como animal selvagem sob luz súbita, mas atacando em direção à fonte de luz com velocidade explosiva que cobriu 15 metros em menos de 2 segundos. Rodrigo disparou o Winchester. Crack! O projétil 3006, cortando o ar a 850 metros por segundo e atingindo a criatura no peito levemente à direita do centro. O impacto a derrubou. 140 quilos de músculo e osso, caindo com força que Rodrigo sentiu vibrar através do chão. Mas ela rolou e voltou a ficar de pé em movimento fluido, que desafiava a física de corpo daquele tamanho acabar de receber bala de rifle. Rodrigo atirou novamente. Craque! Mirando cabeça, mas a criatura moveu-se lateralmente no último instante e o projétil passou rente ao ombro direito, arrancando tufos de pelagem, mas sem penetrar. A criatura mudou direção instantaneamente, correndo não mais em linha reta para a casa, mas em zigue-zague, usando tática evasiva que nenhum animal sem treinamento militar deveria conhecer. Rodrigo rastreou o movimento através da mira, compensando velocidade e mudanças de direção, e disparou o terceiro tiro quando a criatura estava a 50 metros. Crack! Acertando o flanco direito em impacto que a fez cambalear, mas não cair. A criatura virou abruptamente e correu de volta para o capão de mata, agora visivelmente claudicando na perna dianteira direita, a velocidade reduzida, mas ainda impressionante para animal com 3 ferimentos de bala. Rodrigo atirou quarto e quinto tiros. Crack, crack, ambos acertando, mas em áreas não vitais que apenas adicionaram ferimentos sem incapacitar. A criatura alcançou a vegetação densa e desapareceu, deixando trilha de sangue mais pesada que antes atravessando o campo iluminado. Rodrigo manteve o rifle apontado para a linha de árvores por 5 minutos completos. Respiração pesada enchendo o silêncio depois das detonações ensurdecedoras, ouvidos apitando intensamente, mas ainda conseguindo detectar sons externos. Ele ouviu a criatura vocalizando dentro do capão. Não som de dor animal, mas algo mais complexo, quase como lamento furioso. E então silêncio. Rodrigo recarregou o Winchester metodicamente, mãos tremendo levemente de descarga de adrenalina, e esperou. Claridade do amanhecer estava ainda 3 horas distante. A noite parecia se estender infinitamente. Rodrigo não saiu da casa até o sol estar completamente acima do horizonte, banhando o Pantanal em luz dourada que transformava a vegetação ressecada em tons de âmbar e ocre. Ele esperou até às 7h15 da manhã, verificando repetidamente os feeds das câmeras de trilha, que não mostravam movimento algum desde que a criatura desaparecera no capão 3 horas e 40 minutos atrás. Quando finalmente abriu a porta da frente, Rodrigo carregava o Winchester com 5 cartuchos novos no carregador, a espingarda calibre 12 pendurada no ombro por tira de couro, o facão de 16 polegadas preso no cinto e 2 faixas de cartuchos extras cruzadas no peito como bandoleiras. Ele parecia soldado se preparando para a guerra, não tratador de onceiros, investigando o resultado de confronto com fauna selvagem. A trilha de sangue que atravessava o campo aberto era impossível de ignorar. Manchas vermelhas escuras, já oxidando para marrom sob o sol matinal, volume substancial que indicava múltiplos ferimentos sangrando simultaneamente. Rodrigo seguiu a trilha metodicamente, parando a cada 10 metros para observar a vegetação à frente através do binóculo, procurando movimento ou sinal de emboscada. A trilha o levou para dentro do capão de mata, onde a vegetação densa de figueiras, ingás e aroeiras criava sombra profunda mesmo com sol pleno lá fora. Rodrigo avançou com cautela extrema, o rifle na posição de atirar, cada passo calculado para não fazer barulho desnecessário. O cheiro atingiu o primeiro. Odor almiscarado intenso misturado com ferro doce de sangue fresco e algo mais. Fedor de carne ferida começando o processo de infecção. Rodrigo seguiu o cheiro e a trilha de sangue que agora manchava folhas caídas e raízes expostas até encontrar a criatura 53 metros dentro do capão, colapsada ao lado de tronco caído de peroba. Ela estava deitada de lado, os flancos subindo e descendo com respiração trabalhosa e irregular. Sangue escorrendo de 5 ferimentos visíveis. Peito, ambos os flancos, ombro direito e coxa traseira esquerda. Os olhos amarelo-esverdeados estavam abertos, rastreando o movimento de Rodrigo conforme ele se aproximava lentamente, mas a criatura não tentou se levantar nem atacar. Estava morrendo.
Rodrigo podia ver isso na forma como os músculos tremiam incontrolavelmente, na quantidade de sangue que formava poça escura sob o corpo, na respiração que começava a produzir som borbulhante, indicando que ao menos um projétil perfurara pulmão. Rodrigo parou a 10 metros de distância, mantendo o rifle apontado para a cabeça da criatura. E pela primeira vez, desde que o pesadelo começara 19 dias atrás, permitiu-se observá-la não como ameaça, mas como organismo biológico. Sob luz filtrada do dossel, os detalhes anatômicos que eram impossíveis de discernir em escuridão ou através de câmeras de trilha revelavam-se com clareza brutal. A pelagem era genuinamente híbrida, mesclando subpelo denso tipo canídeo com pelos de guarda mais longos e ásperos tipo felino, o padrão de cores irregular sugerindo que dois genomas incompatíveis haviam tentado se expressar no mesmo corpo e produzido mosaico caótico. O focinho era alongado demais para felino, mas massivo demais para canídeo, a mandíbula desproporcional, equipada com caninos que Rodrigo estimou em 8 centímetros de comprimento, híbridos entre os dentes rasgadores de lobos e os esmagadores de onças. As patas dianteiras tinham garras semi-retráteis de 6 centímetros, disposição de 5 dedos típica de canídeos, mas com mobilidade aumentada, que sugeria capacidade prensil rudimentar. O corpo todo era construção impossível, blasfêmia biológica que não deveria funcionar, mas funcionava. Ou funcionara até 5 balas de rifle. A criatura tentou vocalizar, produzindo som gutural fraco, que começou como rosnado e terminou quase como lamento. E Rodrigo sentiu algo inesperado apertar o peito. Não vitória nem alívio, mas peso pesado de ter matado algo único. Isto não era a onça pintada problemática sendo relocada para a reserva distante, não era controle populacional de espécie abundante, era a eliminação de anomalia que talvez fosse último exemplar de linhagem antiga, manifestação de algo que existia nas margens da realidade catalogada. Rodrigo pensou nas histórias de Zacarias, manifestações cíclicas durante secas extremas, aparecimentos documentados em 1963, 1988, 2002, sempre nas mesmas condições climáticas, e questionou-se se estava matando criatura individual ou encerrando o padrão que repetia há décadas, talvez séculos. A criatura o observava com olhos que carregavam inteligência perturbadora, não apenas consciência animal básica, mas algo mais profundo, reconhecimento de que estava morrendo e compreensão de quem a matara. Rodrigo segurou o olhar por tempo que pareceu se estender além dos segundos reais, e então disparou o Winchester uma última vez. Crack! Projétil, perfurando o crânio e terminando o sofrimento instantaneamente. O corpo estremeceu uma vez com espasmo pós-morte e ficou imóvel. Rodrigo baixou o rifle lentamente, o silêncio depois da detonação parecendo mais profundo que antes, como se o próprio Pantanal tivesse pausado para reconhecer o fim de algo. Ele se aproximou do corpo, tocou a pelagem híbrida com mão enluvada, textura estranha, simultaneamente macia e áspera, e começou o trabalho pragmático de documentação. Tirou 53 fotos de múltiplos ângulos, corpo completo, close-ups da cabeça mostrando dentição impossível, patas revelando garras semi-retráteis, ferimentos de bala com régua ao lado para escala, detalhes da pelagem híbrida. Coletou amostras de sangue em tubos estéreis que carregava em kit de campo, arrancou tufos de pelo de diferentes partes do corpo e guardou em sacos plásticos etiquetados. Usou faca de campo para extrair um dos caninos longos. Tarefa que levou 20 minutos de trabalho cuidadoso para não danificar o dente. Mediu o corpo completamente, 2 metros e 17 centímetros do focinho à base da cauda, 73 centímetros de altura no dorso, peso estimado em 142 quilos baseado em comparações com onças pintadas, que pesara anteriormente. Rodrigo sabia que não poderia transportar o corpo inteiro, era massivo demais, e mesmo se conseguisse levá-lo para Miranda, autoridades provavelmente confiscariam como evidência e depois o fariam desaparecer em freezer de instituto de pesquisa, onde ficaria arquivado indefinidamente sem análise adequada. Em vez disso, ele tomou decisão que 3 décadas de trabalho científico tornavam dolorosa, mas que pragmatismo exigia. Queimaria o corpo ali mesmo no capão, reduzindo-o a cinzas e ossos que o Pantanal gradualmente reabsorveria.
mas primeiro precisava garantir que evidência sobrevivesse de forma que pudesse ser verificada independentemente. Rodrigo voltou para casa, pegou serra manual e machado e retornou ao capão para trabalho macabro que levou 3 horas sob sol cada vez mais quente. Ele separou a cabeça do corpo, limpou-a parcialmente de tecido mole e a guardou em caixa térmica com gelo seco que mantinha para a preservação de amostras biológicas durante trabalhos de campo prolongados. Separou também uma das patas dianteiras completa, preservando a estrutura óssea e garras intactas. Coletou amostras de órgãos internos, fragmentos de fígado, coração, pulmão, em frascos com formol que usava para a preservação de tecidos. Então Rodrigo empilhou galhos secos ao redor do que restava do corpo, derramou 20 litros de diesel que trouxera em galões da casa e ateou fogo. As chamas pegaram rapidamente, transformando o corpo em pira funerária que queimou por 6 horas, a fumaça cinza subindo através do dossel e dispersando-se sobre o Pantanal. Rodrigo ficou observando até o fogo se reduzir a brasas e cinzas, alimentando ocasionalmente com galhos adicionais para garantir combustão completa. Quando apenas ossos enegrecidos e fragmentados permaneciam, ele os espalhou pela área, usando rastelo, misturando-os com folhas e terra, até que nada óbvio restasse para investigador casual encontrar. O Pantanal guardaria o segredo como guardara tantos outros. Ossadas seriam reabsorvidas pelo ciclo natural, confundidas com restos de animais comuns por qualquer um que as encontrasse anos depois. A verdade existiria apenas nas evidências que Rodrigo preservara: fotografias, vídeos, amostras biológicas e os restos anatômicos impossíveis guardados em freezer trancado na casa. Rodrigo passou os 3 dias seguintes em estado de exaustão hipervigilante, ainda esperando que outra criatura aparecesse ou que a primeira de alguma forma não estivesse realmente morta. Mas as câmeras de trilha não capturaram movimento anômalo algum. As noites retornaram aos sons normais do Pantanal, sem silêncios antinaturais, nem vocalizações híbridas perturbadoras. E, gradualmente, a tensão que mantivera músculos rígidos por semanas começou a dissipar. Ele tentou reportar o desfecho ao IBAMA e à Polícia Ambiental, mas as respostas foram previsíveis. Pedidos educados para que enviasse relatório detalhado por escrito. Promessas de que alguém daria uma olhada quando possível. Silêncio institucional que Rodrigo reconheceu como arquivamento burocrático. Ligou para a bióloga que coordenava projeto de monitoramento de onças no Parque Nacional do Pantanal. Conseguiu finalmente falar com ela depois de 3 tentativas e relatou tudo: os ataques, os confrontos, as evidências que coletara. A bióloga ouviu com atenção respeitosa que Rodrigo apreciou mesmo sabendo que não seria suficiente. Ela pediu para ver as amostras biológicas, as fotos, sugeriu análise genética em laboratório da Universidade Federal. Rodrigo concordou em enviar material, mas sabia que resultados levariam meses, talvez anos, e provavelmente seriam inconclusivos ou arquivados como contaminados quando revelassem perfil genético impossível. Numa manhã de domingo, 2 semanas depois de queimar o corpo no Capão, Rodrigo recebeu visita inesperada. Zacarias chegou na casa de pau a pique dirigindo caminhonete velha que raramente saía da propriedade dele. O velho benzedeiro desceu com dificuldade que idade avançada impunha, caminhou até a varanda onde Rodrigo tomava café e ficou em silêncio por minuto completo apenas observando o Pantanal se estendendo em todas as direções sob luz clara de meio da manhã. Então, falou com voz baixa: "Soube que você deu fim na coisa." Fazendeiro da Santo Antônio comentou que gado dele parou de ficar nervoso à noite, que os cavalos voltaram a sair das baias sem resistir. "Você fez o que precisava ser feito, Rodrigo. Meu pai teria orgulho." Rodrigo ofereceu café, e os dois ficaram sentados na varanda sem falar muito, compartilhando o silêncio confortável de quem entende que algumas experiências não cabem em palavras. Eventualmente, Zacarias perguntou se Rodrigo planejava continuar vivendo ali, sozinho, depois de tudo. Rodrigo olhou para os campos secos, para o rio Miranda reduzido a fio d'água, serpenteando entre margens de lama rachada, e respondeu que sim, porque este era seu território, porque fugir significava admitir derrota para algo que já estava morto, e porque alguém precisava permanecer vigilante caso outras criaturas emergissem em futuras secas extremas. Rodrigo manteve as evidências organizadas em arquivo que atualizava regularmente. Fotos novas quando lembrava detalhes adicionais,
Anotações sobre padrões comportamentais que reconhecia em retrospecto, especulações sobre a origem biológica da criatura que permaneciam inconclusivas mas documentadas. A cabeça preservada e a pata dianteira ficavam em freezer separado na área de serviço, envoltas em plástico triplo e etiquetadas apenas como Amostras Fauna Não Catalogada, setembro 2019. Cópias de todo o material digital viviam em 7 pendrives diferentes guardados em locais separados. 3 na casa, 2 enterrados em cápsulas impermeáveis em pontos marcados apenas mentalmente no território. 2 com pessoas de confiança em Miranda com instruções para entregá-los a pesquisadores específicos caso algo acontecesse com Rodrigo. Ele não tinha ilusões de que as evidências mudariam taxonomia oficial ou forçariam investigações governamentais sérias. Burocracias funcionavam descartando anomalias inconvenientes, não confrontando-as, mas tinha necessidade profunda de garantir que a verdade sobrevivesse de alguma forma, que documentação existisse para quando alguém enfrentasse criatura similar no futuro e procurasse precedentes. As noites gradualmente perderam o peso opressivo do medo constante. Rodrigo voltou a dormir horas completas em vez de cochilos fragmentados na cadeira com rifle no colo, embora mantivesse as armas sempre carregadas e acessíveis por hábito que sabia nunca mais abandonaria. Reinstalou rotinas antigas, café às 5h30, verificação do perímetro ao amanhecer, manutenção de equipamentos às tardes, mas tudo carregava agora a camada adicional de hipervigilância que 3 décadas, rastreando onças, nunca produziram. Ele olhava para o capão ao leste onde queimara o corpo e às vezes questionava se fizera a escolha certa, se deveria ter tentado capturar a criatura viva de alguma forma impossível, preservá-la para estudo científico que poderia revelar segredos sobre evolução, genética ou manifestações biológicas que desafiavam compreensão atual. Mas sabia que era fantasia. A criatura era grande demais, perigosa demais, e demonstrava inteligência que tornaria a captura, sem matá-la, virtualmente impossível. Ele fizera o que precisava ser feito para proteger território e vidas humanas distantes, que nunca saberiam que estiveram em perigo. Em outubro, as primeiras chuvas chegaram. Não as chuvas torrenciais da cheia completa, mas precipitações esparsas que começavam o processo de transformar o Pantanal de volta para sistema alagado. As lagoas permanentes começaram a encher, os rios a subir lentamente retomando margens que a seca expusera, e a vida retornou com intensidade explosiva, aves migratórias chegando aos milhares, peixes subindo dos refúgios profundos, vegetação brotando verde e vibrante do chão, que semanas atrás parecia deserto. Rodrigo observou as mudanças com alívio que não conseguia articular completamente. Alívio de que a seca estava terminando, de que condições que supostamente favoreciam o aparecimento das criaturas estavam cedendo, de que talvez tivesse realmente enfrentado manifestação única e não primeiro exemplar de infestação. Mas parte dele, a parte que 3 décadas de empirismo científico treinara, sabia que criaturas não apareciam do nada, nem desapareciam no vazio. Se uma existia, outras provavelmente existiam, dormentes durante anos normais, emergindo apenas quando condições específicas de seca extrema transformavam o Pantanal em território favorável para algo que normalmente permanecia escondido em profundezas de lagoas permanentes ou em capões tão remotos que humanos nunca os alcançavam. Rodrigo decidiu que continuaria documentando. Manteria câmeras de trilha operacionais ano-round, não apenas durante secas. Coletaria relatos de fazendeiros vizinhos sobre predações anômalas, gado morto de formas que onças não explicavam, sons noturnos que não correspondiam à fauna catalogada. Construiria banco de dados informal que talvez, eventualmente, acumularia evidência suficiente para forçar investigação séria ou, ao menos, servir como advertência para a próxima geração de pantaneiros que enfrentariam as mesmas manifestações em futuras secas extremas. Não era trabalho glamouroso nem reconhecido, mas era trabalho necessário. E Rodrigo Mendes passara a vida inteira fazendo o trabalho necessário sem esperar reconhecimento. Ele era tratador de onceiros, rastreador de fauna, homem que entendia que conhecimento valia mais que fama e que sobrevivência frequentemente dependia de prestar atenção ao que outros descartavam como impossível. A criatura que matara era impossível segundo catalogações oficiais, mas estivera real o suficiente
para destruir curral de aroeira, despedaçar capivaras e quase arrombar porta reforçada da casa dele. Numa tarde de novembro, com chuvas já estabelecidas, transformando campos em espelhos d'água pontilhados por capões que pareciam ilhas, Rodrigo sentou na varanda e gravou entrada final no diário de campo que mantivera durante todo o pesadelo. Falou diretamente para a câmera por 12 minutos, voz cansada, mas firme, resumindo tudo o que acontecera desde o ataque inicial até o confronto final e as semanas de processamento que se seguiram. Terminou dizendo: para quem encontrar isto no futuro, acreditem quando pantaneiros velhos contam histórias sobre coisas que aparecem nas secas ruins. Não descarte como superstição só porque não tem nome científico ainda. Eu passei 30 anos estudando fauna do Pantanal e achava que conhecia tudo o que vivia aqui. Estava errado. Há coisas nas margens, coisas que a água esconde quando está cheia e que a seca expõe quando fica severa demais. Documentem tudo, preservem evidências, e se enfrentarem algo parecido, não hesitem. Bala pesada, tiro certeiro, sem piedade, porque estas coisas, sejam o que forem, não dão segunda chance. Rodrigo salvou o vídeo, copiou para os pendrives de backup e guardou a câmera na gaveta junto com todas as outras evidências que o mundo oficial provavelmente nunca levaria a sério, mas que ele manteria organizadas, por princípio, porque verdade documentada era verdade que poderia sobreviver mesmo quando testemunhas morressem. As cicatrizes que Rodrigo já carregava de 3 décadas no Pantanal ganharam companhia invisível. Peso de ter enfrentado algo que desafiava a explicação e sobrevivido quando outros em histórias antigas não sobreviveram. Conhecimento de que catalogações oficiais eram incompletas e que margens entre conhecido e impossível eram mais porosas do que ciência admitia. Ele continuou vivendo sozinho nas margens do rio Miranda, continuou prestando serviços de manejo de fauna para fazendeiros e pesquisadores, continuou sendo o homem que conhecia o Pantanal com intimidade que poucos alcançavam. Mas agora carregava também papel não oficial de sentinela, observando durante secas futuras, documentando anomalias, mantendo arquivo que talvez nunca seria consultado, mas que existiria caso alguém precisasse. O Pantanal guardava segredos em suas vastidões alagadas e ressecadas ciclicamente, e Rodrigo Mendes aprendera da forma mais brutal que alguns segredos eram reais o suficiente para matar, mesmo quando todas as instituições oficiais insistiam que não poderiam existir.